A gente está, paralelamente, aí o que eu te mandei, né? O pessoal está trabalhando lá, eu achei bem interessante o trabalho deles ali, é muito bom, detalhista, todo o trabalho de revisão textual, de pontuação. A única coisa foi que eles mudaram um pouquinho a configuração, acredito que para maior clareza, né, segundo eles ali. Então, assim, eu não fiquei incomodado. Eu tinha uma outra ideia, né? Como que você tinha falado mesmo para mim, né? Ó, cuida que eles vão trocar. Aí eu falei, tudo bem, né? Mas eu achei assim, não quis discutir muito, sabe? Então, eles têm todo umas regras ali, né? Do negrito, do itálico, do sublinhado, que eu não estou assim querendo muito entrar nessa discussão. Talvez no segundo, quando eu tiver uma coisa mais fixa, a gente possa trabalhar um pouco mais essa maleabilidade do grafismo ali, né? Mas ficou razoavelmente ordenado, né? É que, na verdade, a minha intenção era misturar tudo mesmo, né? Era questão de uma seguindo da outra, o diálogo com a narrativa. Mas isso eu acho que talvez ali no segundo momento a gente tenta trabalhar essa questão. Achei que ficou bom a revisão. Eles me mandaram um e-mail dizendo que está na diagramação agora. Então, essa parte aí eu acho que eu já não sei muito tecnicamente como funciona, né? Aí é vocês aí que tem mais esse conhecimento, né? A diagramação. Quem está entrando agora e não está entendendo nada, porque assim, a gente já está ao vivo no YouTube, e eu deixei o Álvaro falar, porque eu amo quando ele fala assim sobre... O que ele está falando, né, gente? Bom dia! Bem-vindos, aí já começou a nossa transmissão no YouTube. Já iniciou assim com a gente falando que a gente é assim, né? A vida é assim, que coisa boa, né? Estávamos com saudade já de vocês aí, de estarmos online em mais uma live. Ainda não voltamos para o Instagram, estamos fazendo alguns experimentos no YouTube, via software aqui, StreamYard, mas depois a gente provavelmente vai fazer inserções, cortes, né? Colocar algum material lá no Instagram. Então, Álvaro, bem-vindo. Estava com saudade das nossas conversas e o Álvaro iniciou aqui, gente, falando sobre os manuscritos dele, sobre os livros, né? Sobre o primeiro livro, o primogênito, assim, que está nesse processo de corte, de edição, de correção, de revisão gramatical, lá por revisores de Portugal. Então, além de tudo, tem a questão da língua, que é a língua portuguesa, mas existem diferenças culturais, a gente sabe, né? Língua portuguesa e língua, o português de Portugal. E ele estava aqui falando do anexo que ele nos encaminhou no grupo ali para o Zé, que daqui a pouco deve estar por aí também, deve estar pintando, Zé querido. Eu vi que tem mensagem no grupo aqui dele, mas eu estou focada aqui nas nossas convidadas, daqui a pouco eu vou colocá-las no ar. E é disso que o Álvaro está falando, gente, dessa coisa. Olha que legal esse frio na barriga, né? Dele dizer, não sei se eu gostei muito, não sei se eu concordo com isso, mas eu sei que faz parte, né? Processo de revisão, tudo é novo, né? Ainda mais para o Álvaro, que está estreando aí o primeiro livro, lançado em Portugal, né, gente? Dá licença, dorme com um barulhinho desses, né? Mas, assim, não vamos deixar nossas convidadas esperando, né, Álvaro? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Hoje, gente, hoje vai sair a nossa live, que já era para ter saído semana passada, mas não tem problema. Álvaro e eu acreditamos na aleatoriedade da vida, nas coisas que são orgânicas e são como são e devem ser assim. Na semana passada, nós programamos essa live, que era a semana do Dia Internacional da Mulher, né, aquela coisa toda, e nós não acreditamos em datas, né, não sei, estou falando por mim, posso falar pelo Álvaro, mas todo dia é Dia da Mulher, né, mas como nesse livro específico do Álvaro, que é o primeiro, tem muitas questões ali com o feminino, né, muitas personagens que são uma voz feminina, e não precisa ser personagem mulher, né, inclusive homens, né, personagens masculinos que têm uma voz feminina, e o Álvaro tem essa habilidade de escrita. Nós pensamos com muito carinho em convidar uma mulher para participar hoje, e aí, como a gente é assim, né, um pouco exagerado, a gente convidou duas. Olha que maravilha, nós temos, né, duas mulheres convidadas aí, então seremos 3 mulheres na live, o Álvaro que nos aguente, que mulher gosta de falar, vocês viram o que eu estou falando, né? E eu já vou colocá-las na telinha aqui, a gente vai deixá-las se apresentarem, que o legal disso tudo é que o Álvaro não as conhece. A gente estava aqui nos bastidores, conversando um pouquinho, testando os equipamentos,
Eu tenho o prazer de conhecê-las, né? Eu vou fazer essa abertura, vou colocá-las aqui, falar um pouquinho, mas assim, ó, depois que eu falar, eu vou me calar, porque eu quero só ouvir o que essas autoras, mulheres maravilhosas, que já lançaram seu livro, que já passaram por esse processo aí, que o Álvaro está passando agora, muito legal, que o Álvaro falou, olha, agora é a diagramação, eu quero entender um pouquinho dessa parte. Elas sabem muito bem o que é isso, né? Foram horas de reuniões, para ver detalhe de capa, para ver a cor do título, para ver a fonte, o tipo da letra, que são detalhes importantíssimos. Aliás, como tudo que elas fazem. Então, eu vou parar de falar aqui, vou colocar. A Elaine, seja bem-vinda. Deise, seja bem-vinda. Pessoas que estão aí no YouTube, deixa eu dar uma conferida aqui se está tudo certo. Convidados, né, das nossas convidadas, sejam bem-vindos. Se você está assistindo também na reprise, essa live vai ficar gravada, né? Eu falei no Instagram antes, então já vou falar que sigam lá, por gentileza, o @parafernos, né? Ou aqui se inscrevam no nosso canal. Hoje a transmissão está no meu canal, mas essa transmissão a gente vai baixar depois, eu posso mandar para vocês, tá, meninas? Se vocês quiserem também. E o Álvaro vai publicar no canal que é @parafernos, aqui do YouTube, que é do Jardineiros Noturnos. E vocês hoje são as nossas convidadas, as nossas primeiras jardineiras, né? Que ficam aí semeando, espalhando o perfume das rosas. Sempre fica um pouco de cheiro de rosas na mão de quem planta e cultiva flores, né? Meninas, bem-vindas. Agora não tem ordem. Eu vou apresentar e vou passar o microfone, né? Vou começar com a Elaine. A Elaine, gente... O Álvaro, eu vou contar uma coisa aqui. Deise. A Elaine, que eu não sei se está aparecendo aqui do ladinho, né? Que para cada um aparece de um jeito diferente. Eu sou professora graças a essa mulher aí, gente, entendeu? Graças a essa mulher aí que fez a diferença na minha vida e na vida de muitas outras mulheres, né? E de várias outras pessoas, alunos. A Elaine foi minha professora no Santa, aqui em Novo Hamburgo, onde eu também conheci o José Hugo e graças a ele conheci o Álvaro. E a Elaine me ensinou muitas coisas, assim, para além do conteúdo, para além do conhecimento, né? Mas, assim, principalmente no trato com as pessoas, na gentileza, no olhar no olho do aluno. Então, a Elaine sempre foi uma jardineira, né? Sem ela perceber e no poder metafórico da palavra. E hoje ela continua fazendo esse trabalho de jardim, com a ajuda da Deise, maravilhosa, a pedagoga, né, Deise? Falar alguma bobagem, vocês me corrijam, né? Essas duas trabalham com equipes maravilhosas que elas vão falar depois, né, na sua fala. Elas estão aqui hoje representando suas famílias, representando seus colegas, representando um bando de gente que está lá nos bastidores fazendo acontecer nas escolas para que elas pudessem estar aqui conosco, Álvaro. Então, muito prazer a vocês apresentados. Agora, quem começa falando? Vou me calar aqui. Eu acho que vamos na ordem, Elaine, pode ser? O Álvaro quer falar alguma coisinha antes? Vamos passar para as convidadas? Não, vamos passar para a apresentação, quero conhecê-las aí, inclusive tem a Ed falou uma coisa das minhas personagens femininas, daí eu comecei a pensar sobre isso, né? Porque, na verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso. E as coisas são mais naturais, são automáticas, as personagens femininas minhas são meio que uma coisa mais segura. Depois eu comecei a pensar, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas meio automático, daí que eu fui pensar e refletir sobre isso. E aí, então, por isso, eu acho até melhor, porque não era uma coisa que eu pensei, não, vou fazer um personagem feminino. Não, saía naturalmente. Então, por favor, se apresentem aí para a gente seguir o diálogo. Vocês têm em comum isso, Álvaro. O Álvaro escreveu o personagem sem ficar pensando em transformar a voz feminina, foi natural. E a Elaine e a Deise são assim. Elas são femininas ao natural, do seu cuidado, no seu olhar, nos detalhes, né? Então, vou deixar que elas se apresentem. Bem-vindas, meninas. Olá, tudo bem, Ed? Álvaro, que prazer. Deise, estamos em cidades diferentes hoje, né? Trabalhando em cidades diferentes, mas nos encontrando nesse momento tão especial. Ser professora é justamente isso. É ser e fazer no detalhe, né? A gente vai espalhando tantas coisas que a gente perde a dimensão. E a vida vai se construindo tão leve, tão gostosa,
E a gente precisa chegar num momento e olhar para trás e perceber quanta coisa boa se fez numa trajetória, né? São ali quase 40 anos já dedicados à educação, né? Mas de modo especial às crianças, a formação de novos professores, né? Tanto no ensino médio, magistério, quanto na graduação, pedagogia. Então, a beleza do ser mulher, eu enalteço ela ainda porque ela vem, no meu caso, com a beleza de poder ser professora. Né? Eu acho que a beleza assim, de você ser mulher e ser professora é algo assim muito divino, né? Algo assim que traz à tona a grandeza de sermos mulheres, né? Nós, como mulheres, a gente está muito presente, a gente está muito forte na vida das outras pessoas, né? E eu sou muito grata pela minha vida, por ter sido professora uma vida inteira, por estar sendo professora uma vida inteira, e por ter conseguido construir esse vínculo e deixar imortalizado em outras pessoas, como a Edilane, que está ali, esses pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa vida como mulher e a nossa diferença na vida como professora, como escritora, como autora, né? Na vida da Deise, que está aqui comigo, que também foi minha aluna, né? E agora trabalhamos já juntas há 10 anos, né? Então, isso é algo maravilhoso. Então, quem sou eu? Uma mulher professora, extremamente feliz e realizada com aquilo que eu plantei e com aquilo que eu estou colhendo. Que lindo, gente. Esse foi o começo. Olha o que é isso, né? Imagina agora. Isso a inteléquia pura de Aristóteles, né? A felicidade plena, né? A satisfação, né? É muito bom. Agora o Álvaro complementa sempre com... Ele nos puxa, assim, né? Com os autores, com os filósofos, né? O Álvaro é uma biblioteca ambulante aí. Deise, querida, bem-vinda. Então, fomos alunas da Elaine. Não, olha que mundo, né? Bom dia, gente. Primeiramente, agradecer, né, por esse convite. É uma honra poder participar. Sempre é um desafio muito grande, né? Estar em meio a pessoas tão importantes, né? Eu tenho uma referência muito linda e grandiosa, que é a Elaine, como ela já mencionou, né? Foi minha professora, mas ao mesmo tempo uma grande mulher, uma segunda mãe para mim, né? Me ensina todos os dias. E essa é a verdadeira missão, acho que enquanto mulheres, né? Estamos aqui para nos ajudar, e ainda mais na educação, né? A gente tem uma potência muito grande, que é do cuidar, de ter um olhar sensível para cada situação, né? Do acolher. Então, a gente está numa missão muito linda dentro das nossas escolas, né? E como a Elaine menciona, já estou 10 anos junto com ela na exclusivação, e a gente está colhendo muitas coisas boas juntas, né? E o livro foi algo que, na minha vida, foi um grande presente, né? Eu nunca imaginava poder fazer parte de uma construção tão bonita, que foi contar um pouco sobre a essência das nossas escolas, né? E ele tá sendo um fruto muito, muito lindo da nossa vida, né? E a Elaine foi sempre uma pessoa que me encorajou, né? Inclusive a participar desse momento aqui, porque a gente sempre acha que a gente não consegue, mas aí a gente percebe o quão nós, mulheres, temos uma força que está ali dentro, né, guardadinha, e que na hora a gente consegue, se desafia. Então, muito obrigada, principalmente a Elaine, né, que vem me carregando, vem me encorajando a viver tudo isso, e tem sido muito bom. Ai, que demais, gente. Eu coloquei aqui a capa, né? É óbvio que aqui é a versão com cortes ali para impressão, que é a que eu tinha, ela tá a vista explodida, né? Ela tá aberta, mas é para vocês entenderem um pouquinho também dos bastidores aí, quem está assistindo ao vivo, quem está na reprise, de como foi poder trabalhar com elas. E isso é um pouco também da Elaine sempre. Eu falo mais da Elaine, tá, Deise? Porque é com quem eu tive mais contato. E assim, Álvaro, a Elaine sempre... Vocês têm muito em comum, né? A Elaine sempre foi uma pessoa de dizer assim, vem junto, vem comigo, vamos, né? É muito difícil ela usar a primeira pessoa do singular, geralmente é a primeira pessoa do plural. Tanto que,
quando eu liguei, mandei mensagem para convidá-la para a semana passada, porque eu não tinha o contato da Daisy, né? Eu mandei a mensagem e logo ela mencionou, a Daisy vai participar também, porque nós somos as autoras do livro, então essa é a Elaine. Isso fecha muito com os jardineiros, né, noturnos, fecha muito com o projeto, com os livros do Álvaro, com as histórias, porque ninguém é uma ilha, né, Álvaro? Nós somos coletivos, nós somos feitos de histórias. Sim, exatamente. Eu até ia comentar que a profissão, né, de professor é coisa que a gente não tem noção, né? Uma coisa que não dá para a gente abarcar, né? E eu penso, né, na minha formação, eu olho para vocês e fico pensando na minha formação, né? Inclusive, eu estou trabalhando um pouquinho essa questão do Brasil, né? A gente tem uma dificuldade, a gente sempre teve uma dificuldade na educação, né? A gente teve 300 anos de censura da imprensa, desde do achamento até a chegada do rei aqui, a gente não teve nada, né? Depois a gente teve uma educação vinculada à metrópole. Depois nós tivemos a influência da Europa. Aí depois nós tivemos a ditadura. Aí agora a gente está começando a respirar um pouco fora dessa bacia do outro, né? Das influências. A ele já me conhece, eu não gosto desse fantasma da influência. A influência que temos... Não, nós temos que nos achar e seguir como brasileiros, né? Então, a partir do momento que a gente funciona... Porque, na verdade, a literatura e o romance é uma espécie de pedagogia forçada, porque eu, por exemplo, eu me bati por todos os lados de todas as disciplinas, e eu não consegui me adaptar nas academias, né? Aí eu falo assim, não, então tá, eu vou fazer que nem o Camus. Quer fazer filosofia, escreve um romance, vê o que dá. Então, tenta ensinar a partir desse caudal lateral, caudal marginal, que é o romance. E é isso. Então, eu acho que todos nós deveríamos assumir essa nossa brasilidade e tocar para frente sem muito que ouvir as vozes que nos dizem, né? A gente sempre teve essa literatura vinculada ao outro, né? Tanto que o nosso maior professor ali de literatura escreveu ali um livro de formação da literatura brasileira, como se os escritores formassem a brasilidade desde ali das obras do romantismo em diante até o modernismo. Então, quer dizer, a gente sempre se baseou no outro. E a minha maior angústia é esse futuro do pretérito que está inserido nos anos 1500, né? Então, o que eu sempre falo? Eu tenho um problema seríssimo com o problema do 1500 em diante, ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, e poderia ter sido diferente. Vocês já pensaram que o futuro do pretérito é um tempo verbal bem interessante, né? Em poucas línguas tem o futuro do pretérito. Então você vai ver como poderia ter sido diferente se não fosse dessa forma. Será que nós ficaríamos 300 anos sem livros? A América Hispânica não foi assim. Será que a gente passaria por todos esses séculos de dificuldade de você sentar e escrever um livro ou ensinar para o seu filho? Eu, por exemplo, na minha época de escola, era proibido a aula de filosofia. O meu filho teve aula de filosofia no Santa Catarina. Eu não tive, era proibida a aula de filosofia. Imagina por quê? Porque o filósofo é capaz de questionar alguma coisa. Então, essa questão da educação bate muito forte comigo, porque eu não sou professor, acho que nem teria muito esse perfil, porque eu sou muito digressivo, mas não sou sistemático, mas assim, a questão da educação do nosso povo tem que começar a nos sair, tirar dessa garrafa térmica que a gente viveu até agora. Então, o meu maior estudo nessa época o meu livro, né, meu trio, se baseia muito nesse o que poderia ter sido nesse oceano, essa brecha moral que foi entre o renascimento de um lado e a escravidão do outro. É meio paradoxal, né? Enquanto a Europa estava renascendo, a gente estava sucumbindo.
Mas é isso, eu não sei se eu acho que eu saí um pouco do trilho, mas é a questão da educação do professor, de ensinar e de dar oportunidade, de dar potencialidade às oportunidades mesmas. Então, quer dizer, eu acho assim, a gente precisa mostrar, não precisa fazer uma literatura regional para você ter o espírito nacional. Quer dizer, o pessoal acha que não, eu vou fazer uma literatura regional. Não, a literatura nossa pode ser. Você vê o Saramago, por exemplo, que escreveu o Duplicado, o Homem Duplicado. Ele poderia ter sido escrito na China, no Brasil, no Portugal, qualquer lugar. Então, ele não está se preocupando com isso, porque nós precisamos sempre nos preocupar de inserir as nossas mazelas. Não, as nossas mazelas vão começar a ser resolvidas quando a gente passar a falar sobre nós como nós, humanos, iguais em todos os lados, em todos os lugares. É isso que eu penso, né? Eu acho que um pouco mais lateral a educação, mas ainda na trilha de educar para nós criarmos a nossa individualidade, né? Tem tudo a ver, Álvaro, isso que tu falou agora tem tudo a ver, claro, no campo da história, no campo da antropologia, né, desse resgate, mas tem tudo a ver com isso aqui que as gurias fizeram, ó. Morram de inveja, gente, que eu tô com o meu autografado em mãos, e que eu falei... Maravilhoso, deixa eu botar meus convidados, peraí que eu tirei elas, fiquei tão emocionada com o livro aqui, né? Isso que o Álvaro falou de resgatar, né, as origens, ou de pegar na literatura que a gente chama de marginal, né, o que não é tradicional, não é canônico, é o que as gurias fazem. Elas fazem isso, elas olham lá para a formiga que está no pátio e levam as crianças lá para fazer o que está na capa, né? Que é a palavra, o nome do livro, eu vou deixar elas falarem, que o livro é delas, né? Não é meu, mas eu não consigo deixar de falar isso porque eu participei do processo. Metodologia, que é uma palavra muito usada ainda e que muitas pessoas têm ranço, né? Que tem a ver com a ciência, mas aqui no sentido principalmente da vivência. Então, vivencial é isso. É sobre isso que o Álvaro está falando, sobre essas vivências que outros autores já tiveram, que ficaram esquecidos à margem, que ele traz nos livros Vez e Voz, né? E as gurias fazem isso com as crianças. Elas fazem vivências, elas proporcionam momentos e que a partir disso cada um se redescubra como protagonista da sua aprendizagem, da sua história, todos os dias. E elas, sem saber, produzem mini jardineiros, né? Elas têm os jardineirinhos noturnos lá que estão lá fazendo ciência, fazendo literatura, fazendo seus livros, enfim. Meninas, vou deixar vocês falarem da onde surgiu isso aqui, que isso aqui não é um livro, isso aqui é um sonho, né? Quem vai começar me contando? O Álvaro não sabe, eu não dei spoiler para ele. Como é que funcionou isso aqui? Um dos fios ali é a questão do protagonismo. Algo que me incomodava profundamente era aquela coisa assim, ó, siga o modelo, faça conforme, escreva de acordo com, concordando com o fulano. Então, isso era algo que me incomodava profundamente, até que eu tomei ciência de que eu precisaria investir no meu protagonismo. Quem é a Elaine mulher? Quem é a Elaine professora? Quem é a Elaine mãe? Como eu penso? Como eu sinto? Como eu acredito? Como eu faço? Por que eu atraio as crianças que se encantam tanto com a minha forma de cuidar, de educar e de ensinar? E eu comecei a refletir isso. Poxa, o que há de diferente? Qual é o diferencial que faz com que as crianças se encantem, se apaixonem, estejam felizes junto comigo e queiram estar comigo e mostrem que de verdade estão sendo bem cuidadas, bem ensinadas, né? Há algo de diferente nisso. E esse meu protagonismo, essa ousadia, essa coragem de crer que isso realmente era diferente e que era possível sair daquilo que a gente vinha trazendo historicamente, como siga o modelo, era possível romper. E essa ousadia me fez criar uma escola. Uma escola que eu pudesse ser e fazer algo com liberdade, com tranquilidade, com alegria de ser, onde você pudesse ser e estar feliz.
e aprendendo de uma maneira diferente. E ali chega a criação da metodologia de ensino, que veio junto com a criação dessa escola. Que onde, ao longo de tantos anos de trabalho, eu percebia que a criança de verdade aprendia vivenciando, fazendo, colocando a mão na massa. E essa era a grande diferença. Tudo que era necessário aprender, desenvolver, ser e fazer, a criança conseguia dar conta com as vivências. Todos os conhecimentos científicos, todas as atitudes positivas, as habilidades e as competências, elas podiam ser trabalhadas de uma maneira brincada, vivenciada, e isso se transformava, sim, naquilo que a criança precisava para ser uma criança feliz, e, ao mesmo tempo, a instrumentalizava com aquilo que ela precisa também desenvolver ao longo dos anos e levar para a vida adulta. Né? Então, falando em sentido de habilidades e competências. E essa escola foi prosperando e foi conquistando justamente graças a essa metodologia, a esse jeito de fazer educação com protagonismo. E a gente foi cada vez mais conquistando as famílias, as crianças, fomos ampliando, hoje somos 3 unidades escolares em cidades diferentes, né? Mas foi na pandemia que, depois de eu sair do processo do Covid, né? Que foi um processo muito tenso para mim, né? Que eu percebi que eu jamais poderia morrer sem deixar, sem multiplicar, sem deixar para os outros aquilo que eu construí ao longo de uma vida inteira. Que eu deveria presentear outras pessoas com todo esse conhecimento, que a minha vida sempre foi como base viver a educação. Eu nunca tive limite, eu nunca soube o que é trabalho, o que é lazer, porque eu amo a educação, ela está muito na minha veia. Então, eu não sei distinguir onde acaba um, onde começa o outro. Ainda não aprendi isso, pretendo não aprender nessa vida. Então, com essa oportunidade de ter renascido pós-Covid, veio essa decisão de fazer esse livro. Seria uma forma de imortalizar, de deixar, de multiplicar, de doar, de dar para os outros um pouco daquilo que eu penso, que eu acredito, que eu sonho, que eu estudei uma vida inteira e que eu comprovei na prática com as crianças de que funciona, de que é real, de que é possível. E aí foi que eu fiz o convite para a Deise. A Deise é uma discípula, a gente trabalha 10 anos junto, né, Deise? Mas a gente já se conhece mais anos, né? Então, a gente já se conheceu como aluna na pedagogia, como aluna na psicopedagogia, na pós-graduação, né? A Deise foi minha orientanda, tanto na graduação quanto na pós. E aí a gente decidiu construir juntas a escrita do livro. Um livro que, por mais que a gente foi reduzindo, quase em 500 páginas. Então, foi um processo muito lindo para documentar uma trajetória tão bonita, com um sentido tão bonito, que é multiplicar, que é compartilhar com os outros um projeto de vida, uma missão de vida, que é construir uma escola e uma metodologia de ensino que vale a pena para a nossa escola, para as nossas crianças. Quero passar para a Deise também, senão eu fico falando muito, né, Deise? Para você poder compartilhar também como é que foi para ti essa experiência incrível que foi juntas num processo durante a pandemia, né? Lá no nosso silêncio, na escola fechada, a gente se reunir por 5 dias, por tantas horas, para pensar cada detalhe,
que resultou na construção dessa obra tão especial para nós. Claro que o momento da nossa decisão de escrita, que é o momento que a gente estava vivendo, não era algo talvez tão gostoso, né? A gente estava também nessa apreensão do que seria, a gente não sabia como é que seria o futuro, né? Mas da mesma forma foi um momento muito lindo, porque a gente pôde, né, se dedicar a uma escrita de algo que a gente ama, né? E, para mim, a palavra é a expressão dos sentimentos, né? Das nossas emoções, dos pensamentos. A gente conseguiu ali expressar muito do que nós somos, né? O que é exclusivação? Qual é a nossa essência, né? Como que a gente desenvolve? Qual é o nosso trabalho, né? Então, foi um momento, assim, de fato, de poder passar para o papel tudo aquilo que a gente é, né? E, com certeza, compartilhar com muitas pessoas esse nosso sonho, né? Porque eu em especial acabei abraçando isso de uma forma muito especial, porque hoje a exclusivação para mim não, eu acho que a Daisy não existe sem a exclusivação, né? Porque foi o espaço onde eu pude ser quem eu sou, né? A Elaine sempre nos deu uma liberdade muito grande da gente explorar isso, de quem é a Daisy, né? Da gente poder ir atrás das nossas potências, mostrar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente acredita. E a exclusivação foi todo um presente na minha vida no sentido de evolução, tanto profissional quanto pessoal, né? Então, tudo que eu sou, muito eu devo à exclusivação, devo à Elaine, né? E esse momento de escrita do livro foi fundamental, né? Para a gente mostrar um pouquinho mais para o mundo do que é a nossa escola, né? Essa essência. Maravilha! Eu acho que o Álvaro vai fazer algumas perguntinhas aí. Não, eu fiquei impressionado, porque, na verdade, é justamente na forma de romance eu coloco isso, porque, na verdade, a professora Elaine podia ser, devido às proporções e aos gêneros, o Asmin, né? O Asmin é um personagem meu que ele é antimétodo, mas eu adorei o título, Metodologia Vivencial Exclusiva. É uma coisa que só o título acho que dava para a gente escrever umas 500 páginas, fora a metodologia, porque assim é muito fantástico. Metodologia, que é uma palavra que envolve toda uma áurea da ciência e tudo mais, vivencial, que vai para o chão, e exclusiva porque você promove a tirar daquele centro, pelo menos na minha cabeça passa isso, daquele centro canaleta, aquela canaleta que as pessoas acolhem e não sabem por que acolheram, né? Achei fantástico, achei muito interessante. Eu fiquei olhando a professora Elaine falar e eu falei assim, olha, o Asmin, que é meu personagem, ele ia se encontrar, primeira vez ele ia sentar no banco escolar da professora Elaine, porque ele é o próprio antimétodo. Então, não que a metodologia não seja um processo, um instrumento que você possa usar. Sim, todo mundo usa uma metodologia ou antimétodo ou não, mas eu fiquei muito impressionado, porque é justamente esse clima, essa questão que me faz mover o romance, é o fio narrativo meu, é esse, você sair para fora daquele cordão acadêmico que quer queira, inclusive vocês mesmos aí dentro, eu também passei pela minha função de cordão acadêmico, mas a gente passa e quando a gente está passando, a gente acha que é aquilo só, mas quando a gente sai, a gente fala, nossa, tem os jardins aqui fora da faculdade, e é ali que as conversas se tornam mais animadas, mas aonde sai a criação, e é justamente isso que eu faço. Eu saio da sala de aula, eu parasito o professor acadêmico e vou lá fora contaminar meus colegas. Então, eu acho que é muito, muito isso. Fiquei muito, muito feliz de ter esse contato. Eu não imaginei que teria, na verdade, esse contato, porque é justamente o que eu penso. Tanto é que vocês vão, se um dia der tempo eu falar sobre a minha incursão de vida, eu frequentei pelo menos 4 faculdades, tá? Então, assim, eu entrava, saía. Então, assim, não me encontrava. Eu falei assim, quer saber? É romance.
ficção, senta aí e escreve, e aí não importa que disciplina você está. Então, assim, fiquei muito feliz, porque tem tudo a ver com Jardineiros Noturnos, essa questão de você ir para a terra e aprender com o processo natural da vivência, e tanto é que foi o personagem que eu estou trabalhando agora, o personagem histórico, mas ficcional, que eu estou trabalhando agora, é justamente o primeiro reformador da medicina, que ele saiu de dentro do texto, daqueles textos hipocrático-galênicos, né, que vinham ali, o médico sabia decor o texto, só que ele nunca tinha encostado num paciente, não precisava saber, ele sabia tudo pelo livro. É impressionante, né? Você imagina hoje, na internet, o aluno fica em frente ao computador, nunca viu um paciente na frente, e sabe tudo. E vai para o paciente, o senhor é o quê? Ser humano? O que é? Enfim, esse personagem meu que eu estou trabalhando é justamente isso. Ele saiu da cultura livresca e foi lá para a beira do leito. Tanto é que é o Paracelso. Todo mundo conhece ele meio como um mago e tal, mas ele tem um aspecto muito interessante de ser humano, né? Então, eu compartilho muito essa ideia de vocês de sair, porque eu tentei ir para o banco da escola, mas não deu. Daí eu saí. E tanto é que nesse primeiro livro eu faço uma brincadeira com vocês vão me desculpar, mas eu tenho 500 páginas do livro e tenho umas 400 notas de rodapé, porque vocês gostam de nota de rodapé, então eu coloco ali bastante nota de rodapé, entendeu? Então, mas é isso aí, uma brincadeira só. Eu sabia que o Álvaro ia gostar, e o Zé Hugo está nos bastidores mandando mensagem aqui. Eu estou gostando de ouvir, né? E todo mundo impactado. Eu já meio que sabia que ia rolar, porque eu conheço, suspeita, né? Eu conheço os 2 livros. E se tem alguém assim que pode falar sobre esse plantar, né, flores, enfim, jardins aí, cultivar jardins, são essas 2, né, Álvaro? Então complementa demais a literatura, a ficção com o que elas fazem na prática, na realidade. E assim, ó, quem está assistindo agora, ou quem chegou aí, ou está assistindo a reprise, não está entendendo nada, não é propaganda de escola, tá? Elas não patrocinaram nada para a gente falar nada de nada aqui, tá tudo, né? É tudo muito orgânico, porque eu já fui lá. Eu conheço, eu sei que elas estão falando, eu já li o livro, então aqui, ó, o livro ele tem muitas fotos, né, 500 páginas, realmente ficou pouco para tudo que elas fazem, então, de repente vem aí a parte 2, parte 3, né, porque são muitas, essa metodologia aí tem muitas vertentes, né, tem muitas ramificações. Esse jardim, ele tem muitas raízes, né, Álvaro? Então, essas raízes tão profundas, e lá embaixo elas se encontram, elas se comunicam, então não é de agora esse trabalho. E o fato, assim, dessa disposição de capa, né, dos pezinhos estarem ali no gramado, gente, a escola, das primeiras impressões que eu tive, acho que eu nunca falei isso para a Elaine, né, e nem para a Deise, vou falar agora. Eu ficava confusa quando eu ia nas primeiras vezes, porque eu dizia, tá, mas é uma casa ou é uma escola? E eu ficava em conflito, porque era uma escola que não parecia uma escola, parecia uma casa, né? E era realmente a casa. E a Elaine ainda ria e brincava, né? Porque essa é a ideia dos alunos, né? Que eles se sintam em casa, que seja uma extensão de onde eles podem ser quem eles são, na sua essência, e não entrar numa forma para entrar lá, padrão, né? Etc, etc. Então, essa vivência é a palavra, né? E a vivência, ela sempre tem uma perspectiva fenomenológica, né? Do recorte de que é só meu. O do Álvaro é só do Álvaro, da Elaine é da Elaine, da Deise é da Deise, da Ede é da Ede, do Zé é do Zé, e tá tudo bem, cada um tem a sua, né, o seu recorte. E de certa forma, a Deise, a Álvaro e a Elaine, para passar a palavra para elas também têm um pouco de Maria do teu livro, da personagem, elas também são a biblioteca da Maria, porque o que essas mulheres incentivam a leitura, e não só incentivam, elas fomentam práticas de leitura, elas formam agentes de leitura, mirins, que são os agentes que vão para a vida toda de tal maneira que eles, os pais, né, vão trazendo os filhos ali para estudar, e, enfim, a escola ela vira uma família porque é a extensão da casa, essa seria a palavra. Meninas, quem vai falar agora? Não vou falar de quem, ordem aí. Quais são os insights de vocês com relação à obra, com relação a isso que vocês estão ouvindo? Compartilhar também que, a partir disso, eu me sinto também no compromisso de deixar, né, mais uma das raízes, que é um novo livro, né, que vai deixar essa questão, já trabalho um turno por semana nessa escrita, que é justamente para deixar
para novos profissionais da educação que queiram abraçar uma escola diferente, essa questão mais clara de como se planeja, de como se media e como se avalia o processo educacional do cuidar, educar e ensinar dentro da metodologia vivencial exclusiva. Então, esse é o meu propósito atual de escrita criativa, né? De pensar e também poder presentear profissionais da área da educação com mais detalhes, né? Com mais compreensão, com mais entendimento, né? Em relação a não só a nossa escola, mas de modo especial a essa metodologia de ensino que é diferenciada e que abraça de verdade o protagonismo do ser humano, né? Deise, tu já está sabendo disso aí da escrita, né? Eu já imaginava, mas essa informação me pegou de surpresa. Agora não vou nem dormir, Deise. Me conta mais, Deise. Dessa vontade a gente já sabia, né? A Elaine tem uma grande sede de poder compartilhar tudo que ela sabe, né? Acho que esse é o maior presente que a gente pode ganhar dela, né? Ter esse compartilhamento de saberes. Então, com certeza, a gente fica ansiosa junto já na expectativa de tê-lo em mãos, né? Para poder se deliciar com tudo aquilo que ela tem para compartilhar conosco. Então, estamos nessa expectativa que ele possa ficar prontinho daqui a pouco. Nossa, só para comentar aí, que é outra coisa que a gente acha fantástico, né? A Edi citou a Biblioteca da Maria, que ela é uma personagem bem interessante, porque ela é uma bibliotecária, só que ela é meio contra o livro impresso e da reprodutibilidade técnica. Ela é saudosista daquela época dos copistas e tal, mas é uma personagem interessante porque a biblioteca dela é randômica, então o aluno pega e depois ele devolve próximo do que ele acha que tem, então é uma biblioteca associativa, como a gente faz na mente, né? E eu acho interessante porque na época que eu estou estudando para escrever sobre a época do final do Renascimento e o início da Era Moderna, aquele entre o 14º e 16º séculos, para mim é muito clara a associação com a nossa época. É muito clara para mim, eu não sei. A abertura provocada por aqueles achados, tanto dos árabes, com os livros, os manuscritos, porque para os árabes nunca teve a Idade Média, eles continuaram reproduzindo livros e manuscritos e cópias, né? Aí depois veio a descoberta dos clássicos, então aquela época de boom, onde houve o Renascimento, que chamam Renascimento, é igual aqui. Aqui abriu a internet, abriu os portões para a nossa liberdade. Eu, por exemplo, que vivia, acho que a Elaine também, talvez, não sei, mas naquela época, onde era dificílimo a gente achar um livro aquele, num sebo, era muito difícil. Hoje a gente acha por tudo. Então, assim, mas só que a gente acha no livro. Tem milhões e milhões de alternativas. Só que quem vai dizer para você qual é o melhor para aquele momento? É o professor, é o cara que estudou. Então, quer dizer, o guia precisa voltar a fazer a sua ação de monitorização, de guia, não como uma canaleta, né? Mas como uma possibilidade. Olha, ali, aqui. Então, muito naquela época que aconteceu, na Renascença, acontece agora. A abertura tá. Só que qual vai ser a nossa escolha? Qual vai ser a escolha moral que a gente... Será que a gente vai ter outro futuro do pretérito daqui a 50 anos? E se a gente tivesse escolhido melhor em 2024, não chegaríamos aqui nesse momento, com a Terra toda esburacada? Então, assim, são escolhas que fazem parte dessa profissão de vocês maravilhosa e também dessa possibilidade de você transmitir através da palavra escrita ou oral, que seja, mas transmitir para que as pessoas, por exemplo, meu filho, que tem 24 anos, vai fazer 24 anos, ele também ele aproveita da minha sabedoria, entre aspas, a minha experiência, vamos dizer assim, livresca, para que ele saiba, porque senão ele ia ficar perdido, assim como os alunos pequenos. Mas, assim, o cara vai para dentro da sala de aula e tem uma indicação, segue esse aqui, nem a professora me falou, conforme esse, segundo esse, a coisa aqui, listagem de decoreba. Não, pessoal, vai lá para o jardim, que tem outros autores ali que são mais interessantes.
Então, é basicamente isso. A minha ideia é muito conforme esse livro de vocês. Parabenizo por eles, pela iniciativa fantástica, formando jardineirinhos aí, e que espero que leiam nossos livros aí mais para frente. Eu vou aproveitar o gancho aqui, porque infelizmente vou fazer a parte suja, né? Estamos nos encaminhando para o final, porque assim, ó, passa muito rápido. Quando o assunto é bom e é incomum, né? Algo em que nós acreditamos, algo que nos faz vibrar, a gente sente, né, a verdade. E hoje em dia a gente vive, sei lá, tempos de tanta inverdade, né? Tanta fake, tudo é fake. E quando a gente conecta com alguém que vive aquilo, que é a metodologia vivencial, né? De verdade, e é exclusiva, porque é só você que faz daquele jeito, ninguém mais, né? Parece que o tempo, assim, entra em estado de flow, né? A gente perde a noção do tempo. Eu vou me encaminhar para o final, vou pedir para as meninas, então, fazerem ali as palavras finais, e já vou adiantar que é bem possível que nós façamos em breve aí outros convites, né, meninas, para continuarmos, né, para falarmos mais sobre isso, ou de repente para pegarmos alguma vertente. O Álvaro falou dos jardins, e elas realmente levam as crianças, né, elas vivem em contato, esse contato com a natureza, que é muito forte no teu livro também ali, Álvaro, isso faz parte da essência. Estou falando assim do pouco que eu sei, que eu quase não convivo com elas, do que eu vi lá, né, do que eu sinto e do que eu li aqui, né, do que eu vi em fotos também. Essa coisa de ir para baixo do pé, né, sentir o gosto da fruta, experimentar, ver as cores, né, sentir o aroma. Então, isso é Elaine, isso é Daisy, e não são só elas, né, tem todo um grupo ali, tem todo um coletivo, porque elas sabem, como nós, que ninguém é uma ilha. E é isso que é legal, né? O outro é o que nos completa, essa completude. Elaine, Daisy, palavras finais aí para nós encerrarmos a nossa live, e já desde agora, gratidão, muito obrigada por vocês terem aceito o convite, e dizer o quanto nós estamos felizes, Álvaro e eu, de começarmos assim essa série de lives aí com jardineiros, com vocês, né? Mulheres, professoras, pedagogas, com esse cuidado que é tão próprio de vocês, tão peculiar. Gratidão, Edi. Foi um prazer enorme te rever, te reencontrar, compartilhar tanta vida. Prazer, Álvaro. Já vou estar na expectativa para a leitura dos teus livros, né? Não é do livro, dos teus livros, né? Então, muito feliz em podermos compartilhar esse momento de vida, né? E gratidão imensa também a Daisy, que está sendo minha companheira de sonho, de vida e de trabalho e de multiplicação da exclusivação e da nossa metodologia de ensino a cada dia no cotidiano das nossas escolas. Então, gratidão imensa por esse momento e ficamos à disposição. Um abraço exclusivo a todos. Minha gratidão também, Edi, né, pelo convite, prazer conhecer Álvaro, né, eu também já estou ansiosa para poder conhecer a tua obra. Elaine, também gratidão, né, por sempre me encorajar, e é muito bom poder compartilhar nossos saberes, né, conhecer pessoas novas, outros olhares, então fica sempre muito gratificante poder participar desses momentos, então fica a minha gratidão também. Álvaro? Olha, foi muito gratificante mesmo conhecer vocês, porque eu não fazia ideia da intersecção que a Edi pensou ali no nosso trabalho, completamente compatível, né? Eu sou muito exclusivista, por exemplo, a Edi sabe que eu sou um dos que acha que o plágio, por exemplo, é impossível tecnicamente, porque cada pessoa é uma pessoa, a não ser que ele use uma ferramenta de copiar e colar exatamente igual. Mas o plágio, para mim, é impossível, porque cada pessoinha produz o seu próprio texto, né? A sua própria narrativa de vida, a sua própria afloração, vamos dizer assim. Então, eu sou grato por isso, por conhecer vocês, não fazia ideia mesmo, acho que nosso trabalho são objetivos parecidos, quase similares, por metodologias, entre muitas aspas, diferentes, né? Mas parabéns pelo trabalho, muito legal mesmo, e espero que em breve a gente consiga compartilhar uma leitura aí. Muito obrigado.
Ai, queridos, eu tô com o coração quentinho, não quero nem desligar, mas tem que fazer isso, né? Só para dizer, então, que a live vai ficar salva, né? Tanto aqui no meu canal, mas principalmente para essa migração do @parafernos, né? No nosso YouTube aqui dos jardineiros, que vocês possam também, meninas, nos ajudar nesse trabalho de formiguinha, de compartilhar, porque às vezes é muito orgânico, a gente não investe em publicação, né? Em nada pago, porque nós acreditamos na aleatoriedade e essa live vai para alguém que talvez precisava ouvir isso, precisava ver que ainda é possível ser autoral, é possível fazer a diferença na vida dos outros e é possível também observar o que está à margem, né? E sair um pouco daquele canônico do todo mundo faz assim, o sistema prepara para isso, e que é possível acreditar nos sonhos, que eu acho que tem muito a ver com o que o Álvaro tem aí durante a vida, Elaine, Daisy, e também estamos aqui, ó, ansiosos, o engajamento foi mútuo, né, porque agora eu quero ler os próximos livros do Álvaro, e os da Elaine, e os da Daisy também, né, agora todo mundo vai escrever, o Zé que tá nos bastidores também, tá todo mundo chamado na chincha, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né. Queridas, obrigada. Só Deus sabe os manejos que vocês fizeram para estarem aqui conosco no horário do almoço, com as crianças, lá as famílias, né? Álvaro também no hospital, Zé nos bastidores. Você que está assistindo em casa, que acompanhou ao vivo, está vendo na reprise, se quiser deixar um comentário, deixar o like, enfim, nos ajudar aí a passar a mensagem adiante. E se souber de alguém que de repente pode estar participando, mulheres ou não, a gente começou com as mulheres, né? Podem nos indicar e a gente vai ter outras conversas aí na terça que vem, ou na outra terça, daqui a 15 dias, a gente vai organizar e vai divulgar aí. Meninas, vocês podem e devem usar trechos, tá, dessa conversa, se vocês quiserem, estão autorizadas, né, Álvaro? Podem fazer aí o vínculo nos canais, se vocês quiserem, e gratidão mais uma vez, parabéns pelo lindo trabalho, pelo livro, né, maravilhoso aí de vocês. Um beijo, vou encerrar a transmissão, tá? Tchau, tchau, obrigada.